A arte de manipular qualquer conversa com 6 frases. Andrew Carnegie já dizia: você já saiu de uma conversa com a sensação estranha de que perdeu algo, mesmo sem ter discutido? Não houve grito. Não houve confronto direto. Ninguém levantou a voz. Mas quando tudo terminou, você percebeu que cedeu, concordou ou simplesmente ficou em silêncio, mesmo sabendo que poderia ter conduzido tudo de outra forma. E o detalhe mais inquietante é este: quem controlou a conversa quase não falou. Essa sensação não é acaso. Ela é resultado de algo muito específico. Conversas não são vencidas por quem fala mais, nem por quem fala melhor. Elas são conduzidas por quem controla o clima emocional. Andrew Carnegie entendia isso como poucos. Enquanto a maioria das pessoas entra em conversas tentando convencer, provar ou vencer, Carnegie entrava com outro objetivo: conduzir. Ele sabia que quem tenta ganhar rápido perde poder. E quem controla o ritmo controla o desfecho. Hoje, você vai entender como isso funciona. E vai aprender 6 frases simples, aparentemente inofensivas, que podem mudar completamente o rumo de qualquer conversa. Mas é importante deixar algo claro desde o início. Isso não é sobre gritar, dominar ou intimidar. É sobre controle psicológico sutil. E exatamente por isso, funciona. A primeira frase parece fraca para quem não entende o jogo. Posso estar errado, mas... essa frase é uma das mais poderosas já usadas em qualquer tipo de interação humana. Quando você começa assim, o cérebro da outra pessoa desliga automaticamente o modo de defesa. Não há ataque. Não há confronto direto. Não há ameaça ao ego. E quando o ego relaxa, a influência entra. A maioria das pessoas começa uma conversa tentando provar que está certa. Isso cria resistência imediata. Carnegie fazia o oposto. Ele começava criando espaço. Ao dizer que pode estar errado, você não perde autoridade. Você ganha abertura. A pessoa baixa a guarda. Ela escuta. Ela se sente segura. E segurança é o solo onde qualquer influência cresce. A segunda frase muda completamente o eixo da conversa. Me ajuda a entender o seu ponto? Essa pergunta parece simples, mas ela faz algo profundo. Ela transfere o centro da conversa para o outro. Quem fala revela. Quem explica se expõe. Enquanto a outra pessoa organiza o próprio argumento, você observa o tom de voz, as pausas, as contradições, as inseguranças que surgem sem que ninguém precise apontá-las. Muitas vezes, a própria pessoa percebe que não tem tanta certeza assim do que está dizendo. Você não atacou. Você não interrompeu. Você não confrontou. Você apenas deixou o outro se revelar. E quem observa com calma geralmente controla o final da conversa. A terceira frase parece apenas curiosidade, mas é estratégia pura. Isso é interessante, me conta mais. Pouca gente percebe que quem fala demais perde poder. Quando você incentiva alguém a continuar falando, essa pessoa se aprofunda. E quanto mais se aprofunda, mais difícil fica recuar depois. Carnegie usava isso constantemente em negociações. Enquanto o outro falava, ele aprendia tudo o que precisava saber. Motivações, medos, expectativas. Informação é poder silencioso. Quando finalmente chegava o momento de falar, ele sabia exatamente onde tocar, o que evitar e qual caminho conduzir. A quarta frase é uma das mais sofisticadas. O que você acha que aconteceria se? Essa frase não afirma nada. Não acusa. Não confronta. Ela cria um cenário. O cérebro humano odeia cenários incompletos. Quando você lança uma hipótese, a mente do outro começa automaticamente a imaginar consequências, riscos e resultados. E sem perceber, a própria pessoa constrói a conclusão. Você não empurra uma ideia. Você conduz o pensamento. Esse tipo de pergunta faz com que o outro sinta que chegou à resposta sozinho. E ideias que parecem próprias são muito mais difíceis de rejeitar. Aqui é importante fazer uma pausa mental.
Essas frases funcionam justamente porque não parecem manipulação. Elas parecem diálogo, respeito, interesse genuíno. Mas na prática, elas controlam o ritmo da conversa. E ritmo é poder. A quinta frase atua diretamente no campo emocional. Faz sentido o que você está dizendo. Todo ser humano busca validação. Ser compreendido. Ser reconhecido. Quando alguém se sente validado, para de lutar. E quando para de lutar, fica aberto à direção. Essa frase não significa concordar. Significa reconhecer. Carnegie sabia que antes de mudar a mente de alguém, é preciso acalmar o coração. Pessoas em estado defensivo não escutam. Pessoas que se sentem compreendidas se abrem. Essa frase desmonta resistências silenciosamente. A sexta e última frase muda completamente o campo da conversa. Talvez exista uma forma melhor para os dois. Aqui, a conversa deixa de ser eu contra você. E passa a ser nós contra o problema. Nesse momento, você deixa de ser adversário e se torna referência. Quem propõe caminhos conjuntos assume naturalmente uma posição de liderança. Essa frase cria colaboração onde antes havia tensão. Cria alinhamento onde antes havia disputa. E o mais curioso é que ela não impõe nada. Ela convida. Agora vem a parte que quase ninguém aceita. A maioria das pessoas perde conversas porque quer ganhar rápido. Quer provar. Quer vencer. Quer estar certa. Carnegie vencia porque tinha paciência. Ele entendia que quem controla a emoção controla a decisão. Essas 6 frases funcionam em qualquer ambiente. No trabalho. Em negociações. Em conflitos familiares. Com clientes. Com pessoas difíceis. Mas existe uma regra absoluta. Nunca use isso para humilhar. Pessoas humilhadas resistem. Pessoas respeitadas cooperam. Isso não é uma questão moral. É uma questão estratégica. Conversas bem conduzidas não deixam feridos. Deixam caminhos abertos. E aqui está o ponto final, o mais importante de todos. Quem controla a conversa não precisa levantar a voz. Não precisa convencer. Não precisa se justificar. Basta conduzir. Da próxima vez que entrar em uma conversa importante, observe menos o que você vai dizer e mais como o clima está sendo criado. Porque quem aprende a conduzir conversas não domina pessoas. Domina o ambiente. E isso muda tudo.